Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o professor Daniel Escotar e essa é a nossa aula número 3 da nossa série sobre adubação orgânica. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de adubos orgânicos que nós temos disponíveis na agricultura brasileira. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Antes, se você ainda não conhece o CEPRAC, o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil, eu te convido a conhecer. É um curso 100% online, com certificação, tem suporte 24 horas para você tirar todas essas dúvidas, tem atualizações periódicas, ou seja, o curso ele vai sendo atualizado durante o ano. E aqui uma questão muito importante, mesmo que você já tenha terminado o curso, você continua recebendo todas as atualizações. Olha que ferramenta fantástica. Então, se você ainda não conhece, aqui embaixo tem um link, vale a pena dar uma conferida. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os tipos de fertilizantes orgânicos. É muito importante conhecer esses tipos de fertilizantes para que você possa fazer a adubação de forma correta, saber qual adubo utilizar em cada circunstância. Então nós vamos falar sobre os tipos de fertilizantes orgânicos nessa aula. O primeiro tipo de fertilizante orgânico é o que nós chamamos de fertilizantes orgânicos simples. São fertilizantes de origem animal ou vegetal, pode ser qualquer um dos dois, ok? Então, nesse caso, nós temos como exemplo aqui os estercos de animais, torta de mamona, borra de café, entre vários outros fertilizantes orgânicos. Ou seja, é aquele que é retirado diretamente, seja de origem animal ou de origem vegetal. É lógico que a gente precisa ter alguns critérios para estar retirando esses tipos de fertilizantes orgânicos. Eles não passam por nenhum tipo de reação química que não seja reação química natural, eles não passam por nenhum processo químico, nenhum tipo de processamento. É aquele fertilizante que você retira direto, aquele esterco, né? Aqui nesse caso eu coloquei o exemplo aqui também da torta de mamona, a borra de café, que é aquilo que é reutilizado, né, que seja de origem animal ou de origem vegetal. Esses são os fertilizantes orgânicos simples. Depois nós temos os fertilizantes orgânicos mistos. Estes são aqueles que são, como o próprio nome diz, é uma mistura entre dois ou mais fertilizantes simples. Eu coloquei como exemplo aqui a cinza, que é uma ótima fonte de potássio, com a torta de mamona, que é um fertilizante que tem uma grande quantidade de nitrogênio. Então, às vezes, para você fazer um tipo de adubação, você vai ter que fazer um tipo de mistura, né, para que você possa equilibrar e conseguir os nutrientes que você precisa. Nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo a cinza e a torta de mamona. Um com uma grande quantidade de potássio e o outro com a grande quantidade de nitrogênio. Então, esses são os fertilizantes orgânicos mistos. Depois nós temos os fertilizantes orgânicos compostos. Esses fertilizantes, ele não é um fertilizante natural, tá? Ou seja, ele passou por um tipo de processo químico, porque ele não deixa de ser orgânico. Ele passou por um processo químico, ou um processo físico-químico, ou até mesmo um processo bioquímico, mas sempre a partir de uma matéria orgânica. Tá, ok? Ele pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Alguns exemplos são os compostos, né, que a gente faz ali através da compostagem, os vermicompostos, né, que é através de humus de minhoca. Ou seja, é um fertilizante que ele passou por algum processo químico, mas desde que ele não deixe de ter a sua matéria-prima orgânica. Tudo bem? Então esses são os fertilizantes orgânicos compostos. Depois nós temos os organominerais, que está na moda, está vendido bastante, o pessoal está usando. E eu até recomendo que utilize sim, né? Você pode dar uma estudada melhor nos tipos de fertilizantes organominerais que nós temos aí no mercado hoje. Eles não passam por nenhum tipo de processo específico. É simplesmente você pegar uma mistura de um fertilizante orgânico, pode ser um fertilizante orgânico simples, um misto ou um composto, com algum fertilizante mineral. E aí nós temos aí o que nós chamamos de organominerais. Nesse caso, para você manter o equilíbrio, fazer a relação carbono-nitrogênio, que nós vamos falar mais para frente o que é isso, e ao mesmo tempo ter a quantidade de nutrientes que você precisa. Agora tem uma ressalva que para a agricultura orgânica, e aí específico para a agricultura orgânica, os fertilizantes minerais que podem ser utilizados, eles não podem, nesse caso nós já falamos anteriormente, que não pode ter nenhum processo químico,
né, ele tem que ser de baixa solubilidade e tem que ser permitido pela legislação, ou seja, você não pode pegar qualquer tipo de adubo mineral, de qualquer fertilizante mineral e misturar com o adubo orgânico e achar que esse fertilizante ele vai ser aceito aí dentro da agricultura orgânica, que não vai, né? Tem uma legislação para isso. Eu vou até abrir um espaço aqui nesse vídeo para falar um pouquinho, né, que talvez você tenha interesse aí em praticar a agricultura orgânica, que está numa crescente no Brasil, isso é muito positivo. Olha só, falando um pouco sobre os fertilizantes minerais que podem ser utilizados, né, que é permitido dentro da agricultura orgânica para você fazer os organominerais. Primeiro, somente os fertilizantes de origem natural, tem que ter baixa solubilidade, né? Se você pegar um exemplo aí, os fosfatos naturais, né? Se você não sabe ainda, todo adubo fosfatado, seja superfosfato simples, duplo, triplo, ele tem origem em fosfato natural. Também o calcário e até mesmo o pó de rocha. Esses são os que são permitidos na agricultura orgânica. Em algumas situações específicas, quando você constata aí uma necessidade muito extrema, você pode pedir autorização do órgão certificador para a sua adubação orgânica para utilizar alguns outros, como os termofosfato, sulfato de potássio, sulfato duplo de potássio, magnésio, sulfato de magnésio, alguns micronutrientes, entre outros. Mas para isso você precisa pedir uma autorização desse órgão certificador, tá ok? Em alguns casos específicos também, se o solo tiver ácido, você pode fazer a calagem no sistema orgânico, mas desde que você tem que pedir a análise química do solo e não pode passar aí de 2 toneladas por hectare por ano. Tudo bem? Então assim, isso aqui são alguns pontos importantes antes de você pegar lá e utilizar o organomineral dentro da adubação orgânica, tá ok? Então estou falando aqui para quem trabalha com adubação 100% orgânica. Bom, outro tipo importante são os biofertilizantes, que é aquele que é dado, né, pela origem da fermentação de esterco, seja de bovino, suíno. Então você utiliza alguns resíduos orgânicos, né, alguns outros nutrientes na água. Ele pode ser aplicado tanto via foliar, nesse caso é numa proporção de 2 a 5% no máximo, tá ok? Não pode ser muito, ou também no solo via gotejamento. Beleza? Então, se você for fazer adubação foliar, por exemplo, não pode apresentar nenhum tipo de resíduo de origem animal na sua composição. Bem, então esses são os biofertilizantes. Outro tipo de adubo orgânico são os compostos de farelos, que nada mais é do que você pegar alguns compostos, alguns materiais, né, de farelo de cereais como arroz, trigo, torta de oleaginosas, nesse caso podemos citar soja, mamona, farinha de osso, farinha de peixe e outros resíduos aí, e misturar com a terra de barranco, algumas argilas, ou mesmo que não seja terra de barranco, pode ser aquela camada superior de terra. Então esses são os compostos de farelo. Bem, então nós passamos aqui até agora pelos tipos de fertilizantes orgânicos que tem na nossa agricultura. Então, poxa, mas e a adubação verde? A adubação verde ela também é utilizado dentro da adubação orgânica, mas não é um fertilizante direto. Então ele não é um fertilizante, ele entra dentro de adubação orgânica, mas em outra situação. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido e na próxima aula então nós vamos iniciar aí a ver como é que a gente faz o cálculo de adubação orgânica. Muito interessante, você não pode perder. O nosso próximo vídeo aqui agora já vai ser sobre cálculo de adubação orgânica. Bem, então até a próxima.